pois a palavra de hoje é uma palavra que irá de encontro à sua realidade de vida, de encontro àquilo que você com certeza está vivenciando. Creia que o Senhor irá falar com você hoje através desta palavra. Amém? Olá, querido irmão. Olá, querida irmã. Bom dia. Que Deus abençoe rica e poderosamente o seu dia. Que esse dia seja uma bênção para você, que seja um dia maravilhoso, que seja um dia de você colher ricas bênçãos e ricos milagres de Deus. É o que eu desejo do fundo do meu coração para você nesse dia de hoje. Que a graça de Deus te alcance, que a misericórdia do Senhor te visite, que a bondade de Deus esteja dentro do seu coração, agindo na sua vida, a seu favor. Amém? Meus irmãos, eu queria meditar com vocês uma passagem bíblica que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Depois, com calma, se você quiser pegar essa passagem para ler, seria bom porque você vai ter a oportunidade de mergulhar cada vez mais nessa passagem. Mas vamos entender um pouquinho o que aconteceu nesse dia. Jesus entrou no barco, juntamente com seus discípulos, e a Bíblia diz que veio uma tempestade tão forte, mas tão forte, que as ondas caíam dentro do barco, a ponto dos próprios discípulos sentirem medo. O primeiro ponto que me fez meditar um pouquinho a respeito dessa passagem foi essa questão dos discípulos sentirem medo. O interessante é que a maioria deles eram homens que viviam do mar, que desde criança, desde pequenos, já eram habituados à região do mar. Já eram pescadores desde muito cedo. Então, com certeza, no passado, alguns deles provavelmente já deveriam ter enfrentado anteriormente uma situação de tempestade em alto mar. Com certeza eles não eram inexperientes nessa questão. Mas o interessante é que a Bíblia diz que eles ficaram com medo, a ponto deles irem acordar Jesus, pedindo que Jesus os ajudasse. Talvez, na intenção, no medo, eles nem pararam para entender que Jesus poderia acalmar a tempestade. Talvez o fato de eles irem acordar o Senhor era mais para que Jesus talvez ajudasse a tirar a água que talvez estava entrando dentro do barco. E eles vão até Jesus e acordam Jesus. O segundo fato interessante a respeito dessa passagem, que me chamou muita atenção, foi o fato de Jesus estar dormindo. Percebam que a Bíblia diz que o que estava acontecendo ao redor era uma grande tempestade, a ponto dos discípulos que tinham experiência com o mar ficarem com medo. Se era tão forte essa tempestade, como é que Jesus estava dormindo? Era a pergunta que eu estava me fazendo. Com certeza as ondas caíam dentro do barco, como a Bíblia diz, e enchiam o barco de água. Com certeza essa água chegou talvez a molhar um pouco as roupas e o corpo de Jesus, que estava deitado no fundo do barco. Talvez os ventos eram tão fortes que talvez, será que isso não incomodou o sono de Jesus? Ou pior, será que os discípulos, será que Jesus não, como que Jesus conseguiu dormir até mesmo com os gritos dos discípulos de medo? Como que alguém conseguiria dormir
em meio a todas essas circunstâncias? Essa é a questão. Para nós entendermos um pouquinho e talvez tentarmos responder essas perguntas, nós precisamos partir de dois princípios. Das duas, uma. Ou Jesus realmente naquele dia estava muito cansado e dormiu de uma maneira tão pesada, tão profunda, que nada foi capaz de o acordar, ou tudo não passou de um grande propósito de Deus para a vida daqueles discípulos. Meus irmãos, Deus sempre age nas nossas vidas através de propósito. Deus nunca dá um passo, Deus nunca nos dá uma graça, nunca permite que nós passamos por determinadas situações se não for por conta de um propósito. Deus tem sim um propósito para a vida de cada um de nós. Se Deus permitiu que uma tempestade chegasse até você, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. E perceba um detalhe importante. Não é porque aqueles discípulos estavam com Jesus no barco que eles estavam isentos de passar por uma tempestade. Não é porque Jesus estava no barco que eles estavam livres de passar por alguma tempestade. Muito pelo contrário. Meu irmão e minha irmã, eu digo para você que talvez as maiores tribulações da sua vida, você vai enfrentá-las ao lado de Jesus. Com certeza, pelo fato de você ser uma mulher de Deus, pelo fato de você ser um homem de Deus, não é porque você é uma pessoa que crê em Deus que você está isento, alheio de passar por tribulação. Não, querido irmão. Não, querida irmã. O fato de nós sermos homens e mulheres que cremos, que acreditamos em Cristo, que seguimos a Jesus, o fato de nós sermos pessoas de Deus já nos identifica como pessoas abençoadas e nós estamos sim sujeitos a passar sim por grandes tribulações, por grandes tempestades, mesmo estando com Jesus ao nosso lado, talvez. Mas o segredo, meu querido irmão e querida irmã, é que se Cristo está conosco, ainda que a tribulação seja grande, assustadora, amedrontadora, não há pelo que nós temermos, porque o Rei da vida está conosco. Aquele que está vivo, aquele que ressuscitou está conosco. E se Cristo está conosco, querido e querida irmã, nada pode nos atemorizar, nada pode nos fazer perder a fé. Eu quero dizer para você que esse dia de hoje, que você possa clamar o tempo todo a presença do Senhor, para que Ele venha estar com você, para que Ele venha caminhar junto com você, para que Ele te acompanhe aonde quer que você vá no dia de hoje. Se você for trabalhar, que Ele vá com você. Se você for ao médico, que Ele vá com você. Aonde quer que você for nesse dia de hoje, que Jesus esteja com você. Peça que Ele esteja com você, pois nós não sabemos se porventura no dia de hoje iremos talvez passar por alguma tempestade. Por isso é necessário que Jesus esteja conosco. Peça essa graça para esse dia de hoje, que Ele esteja com você, que Ele tire de você todo medo, tudo aquilo que atrapalha a presença dEle ser real na sua vida, que nesse dia de hoje Ele possa estar com você, te libertando de tudo aquilo que não vem de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo
são o meu amparo. Meu irmão e minha irmã, ainda que você atravesse por tribulações, por tempestade nesse dia de hoje, o Senhor está com você. Ele não te abandona, mesmo nos dias de tempestade. É nesse dia que Ele mais está presente na sua vida. Como diz lá em Salmo, capítulo 26, no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Essa palavra precisa ecoar o dia todo na minha e na sua vida. Querido e querido irmão, nesse dia de hoje, permita que esse Jesus maravilhoso esteja com você. Deseje no seu coração a presença do Senhor na sua vida e você verá quão maravilhoso será o seu dia, quão importante será o seu dia hoje. Eu creio que se o Senhor com você estiver, nenhum mal pode te derrubar. Ainda que você enfrente tempestade, ela não terá força e nem poder para te derrubar. Amém? Vamos rezar? Senhor Jesus, nós pedimos a Tua presença para estar conosco ao longo desse dia. Cada segundo, cada momento, cada instante, ainda que nós mesmos nos esqueçamos que o Senhor está ao nosso lado, esteja conosco, Senhor. Não permita que nós passemos um segundo desse dia sozinho, tristes, cabisbaixos, com medo. Vem, Senhor Jesus, estar conosco. Vem, Senhor, caminhar junto conosco. Se nós talvez estejamos passando por alguma tribulação, por alguma tempestade que talvez está nos causando medo, Senhor Jesus, vem com a Tua graça, vem com o Teu poder. Faz conosco aquilo que o Senhor fez naquele dia, que o Senhor ameaçou os ventos, e os ventos se calaram, e os ventos cessaram, e a tempestade parou. Que o Senhor possa fazer isso de encontro aos nossos problemas, às nossas dificuldades, Senhor. Nós te apresentamos as nossas dificuldades para que o Senhor faça uma calmaria. Senhor, nós estamos carentes da Tua presença nesse dia de hoje. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, fica com cada um de nós. Não permita que nesse dia de hoje nós ficamos um segundo sem o Senhor. Amém. Querido e querida irmã, eu tenho fé em Deus que esse dia vai ser uma bênção para você. Queria te pedir uma ajuda. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, os grupos que você participa. Compartilha para que mais pessoas possam ter uma experiência com o Senhor. Com certeza, não é só você que passa talvez por tribulação. Com certeza tem outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Vamos levar o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis, ao máximo de corações possíveis. Amém? Eu conto com a sua ajuda. Como eu sempre digo, quem ajuda na pregação tem merecimento de pregador. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Que esse dia seja uma bênção para você, uma bênção para todos os seus familiares. Que todos possam experimentar a misericórdia de Deus nesse dia. É isso que eu desejo para você. Que Deus te abençoe e guarde você todos os dias. Amém. Bom dia.